Eu passo a palavra com muita satisfação a quem agradeço antecipadamente, ao meu amigo, colega, juiz Ronaldo João Rotti. Rotti, tem que liberar o microfone só. Muito boa tarde a todos. Doutor Getúlio Correia, nosso colega, magistrado, parabéns pela iniciativa, né? É a primeira live da MAGME. Cumprimento todos os colegas magistrados, alguns até já cumprimentei aí na chegada, outros estão chegando. Um abraço a todos. Um cumprimento especial aqui ao Fernando Galvão, né? Nosso magistrado estrela hoje aqui dessa live, né? Eu faço a abertura, ele vai nos ensinar aí muito sobre o tema de hoje. Aproveito também cumprimentar a todos os convidados, né? Em especiais aí os militares, aos meus alunos aí da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que convidei hoje, sei que estão aí presentes, um abraço a todos, né? E também cumprimento todos os advogados aí que nos prestigiam, né? Em verdade, o tema de hoje, né, o Acordo de Não Persecução Penal, é um tema que interessa a todo operador do direito que atua na justiça criminal militar, né? Na verdade, esse tema faz parte aí dos instrumentos aí de justiça negociada que nós temos hoje no Brasil, né? Efetivamente, esse instituto foi adotado aqui no Brasil pelo pacote anticrime, né? Por efeito aí da Lei 13.964/19, portanto, uma lei recente. Nós temos poucos meses aí de vigência da lei, e no que tange a esse instituto, né, muita questão ainda está sendo discutida, né? Na live de hoje, nós vamos aí ter a oportunidade de ver pelo menos duas posições aí bem definidas, né? Uma defendendo a aplicação do Instituto na Justiça Militar, e outra refutando a aplicação dela na Justiça Militar. Essas duas posições, elas espelham aqueles artigos, né, que já foram publicados, a doutrina, aí, em especial no Observatório da Justiça Militar, aí, do nosso TJM Minas Gerais, né, do qual aí está capitaneando aí esse belo trabalho o nosso colega Fernando Galvão. Bom, aqui eu vou falar aqui sobre esse instituto, assim, dando uma panorâmica, para em seguida já entrar no mérito da minha posição. E lembro o seguinte, né? Falar desse instituto, nós temos que lembrar, antes da lei, do pacote anticrime, né? Essa lei que eu acabei de citar, 13.964/19, e depois da lei, né? Então, eu faço uma breve retrospectiva aqui, como era o cenário antes da lei. Muito bem. Em verdade, nós não tínhamos esse instituto. Como eu falei, o instituto veio para o ordenamento jurídico por meio da lei do pacote anticrime, que, diga-se de passagem, né, era voltado para combater a corrupção, né? Curiosamente, no que tange ao instituto ora debatido, ele vai permitir uma solução negociada com os corruptores, né? Mas isso deixamos mais à frente. Então, antes dessa lei, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos atos administrativos editados aí pelo Ministério Público, pelos órgãos de cúpula, em especial o Conselho Nacional do Ministério Público, e logo a seguir, né, indo na mesma batida, o Conselho Superior do MPM, Ministério Público Militar. O Conselho Nacional do Ministério Público editou duas resoluções, a 181/17. Essa resolução, né, instituindo o ANPP em sede administrativa,
e do Ministério Público não previu a aplicação do Instituto aos crimes militares, né? Logo em seguida, um ano depois, a Resolução 183 de 2018, essa sim, né, preencheu a lacuna que havia da primeira resolução e incluiu os crimes militares. Com a seguinte redação, né, no artigo 18, parágrafo 12º. As disposições deste capítulo, que é o ANPP, não se aplicam aos delitos militares que afetem a hierarquia e disciplina. Fiz questão de ler esta previsão do ANPP pelo CNMP, que olha a preocupação. Os promotores aí, né, do órgão superior do MP excluíram esse instituto daqueles delitos que afetem a hierarquia e disciplina militar. Logo a seguir, o Conselho Superior do MPM editou a súmula 101/18. Essa súmula, em verdade, ela previu a aplicação aos crimes militares, né? Até porque o CNMP, que é o órgão, né, acima, inclusive, hierarquicamente, aí do próprio Conselho Superior do Ministério Público, mas seguindo as linhas, previu o seguinte, que o Instituto se aplica aos crimes militares por equiparação. Veja, trouxe essa súmula aí, essa resolução, um linguajar até difícil de você caracterizar. Primeiro, para saber o seguinte, o que é, né, crime militar por equiparação? Bom, mas enfim, e nessa resolução 101/18, houve a exclusão desse benefício para o militar da ativa e também para o civil quando praticasse crime em concurso de agentes com o militar. Então, esse é o cenário resumido antes do pacote anticrime. Com o pacote anticrime, a situação mudou e mudou radicalmente. Por quê? Lógico que o pacote anticrime teve aí a influência dessas resoluções anteriores, de tal sorte que o legislador, aí sim, né, inovando e trazendo esse instituto para o ordenamento jurídico, no pacote anticrime, alterou toda a legislação penal comum e militar. Então, nós tivemos alteração do Código Penal, do Código de Processo Penal Comum, do Código de Processo Penal Militar e de várias leis, inclusive a lei de crime hediondo, etc. Tal, e outras leis aí que eu não vou particularizar porque não é o objeto da nossa discussão. Bom, mas por que eu faço essa chamada? Porque o legislador previu lá no artigo 28A do CPP comum esse instituto. Então, o pacote anticrime trouxe uma alteração no CPP comum, criando, então, o instituto no artigo 28-A do CPP comum. Logicamente que este instituto ele está voltado para a aplicação aos crimes comuns. Tá? Por que a mudança radical? Porque enquanto lá no CNMP e no Conselho Superior do MPM se discutia, né, a que categorias de réus ou de indiciados, perdão, iria se aplicar o benefício, o pacote não previu aplicação aos crimes militares. Muito bem. Logicamente, e se formaram, então, a partir do pacote anticrime, duas posições. Aquela que defende a aplicação, e aí nós temos em alguns estados da federação, vou citar aqui grosso modo, Mato Grosso, Santa Catarina, que já tem aí aplicações desse benefício aí nos crimes militares. Né? Enfim, o Instituto, então, a ANPP, cuida, né, de mais um instrumento, como afirmei, da justiça negociada, estando ao lado da transação penal, da suspensão condicional do processo, lá da Lei 9.000
e 99/95, e também da colaboração premiada. Esta é presente em algumas legislações, inclusive na própria lei do crime organizado, a 12.850 de 2013. Né? Uma curiosidade, né? A Lei 9.099, quando ela foi editada, ela se dirigiu, por mandamento constitucional, artigo 98 da Constituição Federal, apenas aos crimes de menor potencial ofensivo. Muito bem. E aí nós vamos lembrar que logo 5 anos depois da edição da Lei 9.099, houve uma alteração onde o legislador criou o artigo 90-A dessa lei. Esse artigo proibindo a aplicação desses instrumentos de justiça negociada aos crimes militares. Ponto. Discussão havia, né? Se isso feria o princípio da isonomia, etc. E essa questão, inclusive, chegou ao próprio Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, né, reconheceu a constitucionalidade da Lei 9.099 com o 90-A, portanto, o discrimine, né, da lei é constitucional. Dessa forma, então, e isso vai nos importar muito para a conclusão aqui da minha sustentação, nós vamos perceber que se o legislador entendeu inaplicável os benefícios para crimes de pequeno potencial ofensivo no âmbito da justiça militar, como se sustentar a aplicação do ANPP para crimes muito mais graves, de média gravidade ou de gravidade muito alta, nos crimes militares. Realmente, nós já temos um obstáculo aí muito alto a superar, mas não só esse obstáculo. Né? Vejam que, se nós percebermos, o ANPP se aplica a crimes cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. Então, não estabelece um teto. Isso significa, por exemplo, que crimes como a corrupção ativa, passiva, o peculato, né, a recusa de obediência, o desrespeito ao superior, dormir em serviço, descumprimento de missão, abandono de posto, todos esses crimes receberiam, né, em tese, a possibilidade de aplicação do ANPP, fosse ele dirigido aos crimes militares. Né? Com relação à colaboração premiada, há de se fazer um parênteses aqui, porque a colaboração premiada, ela advém não do Código de Processo Penal comum, mas sim de uma lei esparsa, né? De tal sorte que a colaboração premiada é aplicada na justiça militar. Ainda mais agora com os crimes militares por extensão. Não seria diferente. Né? Mas qual é a diferença, então, da colaboração premiada para a transação penal e a suspensão condicional do processo? É que na colaboração premiada, né, o beneficiado vai ter que fazer uma colaboração eficiente para ter o benefício. E esse benefício pode resultar no não oferecimento da denúncia, né, na fase inquisitorial, ou até mesmo na redução de pena de 2/3 até o perdão judicial. Mas veja, os critérios são muito mais rigorosos. Né? É isso que eu quero dizer. Bom, e aí, a partir daí, nós começamos agora a enfrentar os argumentos para a minha sustentação. A minha posição é exatamente a de inaplicação do instituto, desse novo instituto, no âmbito da justiça militar, seja ela a da União, seja ela dos Estados. Né? E os argumentos são vários. Né? Dentre eles, né,
vou começar aqui pelo próprio silêncio do legislador. Vejam que o pacote anticrime, ele alterou, como eu disse, a legislação criminal toda e processual. No que tange ao CPPM, ele fez uma única alteração, criando o artigo 16-A. Esse artigo 16-A equivale a também o artigo criado 14A do CPP comum, que garante o advogado desde a fase lá inquisitorial, desde o interrogatório, enfim, o advogado já para assistir o investigado. Então, a primeira colocação que eu faço é essa. Veja, o legislador, mesmo alterando com dispositivos de igual grandeza, 14A no CPP comum e 16A no CPPM, o que ocorreu com a NPP? O legislador, no pacote anticrime, criou apenas esse benefício para os crimes comuns, lá no 28A. Então, a primeira conclusão é essa, né? Houve um silêncio proposital, né? Um silêncio buscado, um silêncio eloquente, como alguns sustentam. E isso, dentro da hermenêutica, vai nos levar à seguinte conclusão, né? Esse instituto não foi, né, sequer cogitado para aplicação dos crimes militares. Por isso que eu fiz aquela comparação das resoluções do Ministério Público antes da lei, que previam a aplicação para os crimes militares e, obviamente, a lei do pacote anticrime não previu. Muito bem, eu vou para um segundo argumento agora. Né? Nós sabemos aí que o princípio da obrigatoriedade do oferecimento da denúncia vigora em todo o Brasil, mas com mais contundência no Código de Processo Penal Militar, lá no artigo 30, onde o legislador assim se posiciona. A denúncia deve ser oferecida sempre que houver, em tese, a prova do fato delituoso e indícios de autoria. Então, diferentemente do CPP comum, o CPPM determina, deve, né? O verbo é deve, não é ser, pode ser, não é faculdade. Deve oferecer a denúncia. Muito bem, então, se o legislador foi específico em relação ao princípio da obrigatoriedade no âmbito do CPPM, como imaginar que com uma alteração do CPP comum, que nada tem a ver com os crimes militares, nós poderíamos trazer esse instituto? Ou seja, seria o mesmo que dizer o seguinte: olha, o legislador não previu, então eu vou trazer, e mais, eu vou revogar o artigo 30 do CPPM. Me parece que também esta operação, ela tecnicamente é impossível. Muito bem, vamos avançar. O artigo 3º do CPPM, ele prevê, sim, penal comum na lacuna do CPPM. Todavia, nós sabemos que lacuna não existe. O CPPM tem um sistema, um ordenamento, faz parte de um ordenamento jurídico distinto do comum e disciplinado de tal forma a não comportar esse tipo de instituto. De tal sorte, então, que a aplicação desse dispositivo, né, para aqueles que defendem a aplicação, no meu entender, né, além de não ser possível, violaria a índole do próprio processo penal militar. E por que violaria a índole do processo penal militar? Porque o processo penal militar ele tem características todas independentes e diferentes do processo comum. Né? O militar é diferente do civil, né? E quem diz isso é a Constituição Federal. O militar é diferente do servidor público civil. Para o militar existem proibições constitucionais, limitações que para o civil não existe. E o ordenamento jurídico, penal e processual diferente tem o beneplácito dos tribunais superiores, né? STJ, em especial o STF,
quanto a esta diferenciação. A gente pode pegar vários institutos, até mesmo o próprio o crime continuado. Bom, mas aí eu lembro o seguinte, eu fiz a afirmação a respeito do 9.099, disse que houve a proibição. Muitos juízes aplicaram o benefício mesmo depois da proibição. Todavia, nós temos uma decisão recente do TJM em Minas Gerais, num incidente de demandas repetitivas. É um instituto novo trazido lá do CPC e que foi aplicado, e o TJM de Minas Gerais, no meu entender com muito acerto, decidiu, assentou que os benefícios da 9.099 não são mais aplicáveis naquela Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Também aqui lembro, né, um outro argumento, veja que eu estou colocando vários argumentos, os princípios de hierarquia e disciplina. Esses previstos lá no artigo 42 e 142 da Constituição Federal, e que vão ter uma incidência direta no CPPM. O CPPM todo é permeado por princípios de hierarquia e disciplina. Basta verificar o princípio do juízo hierárquico. Quem processa e julga o militar só pode ser um superior. E eu poderia dar meia dúzia de exemplos aqui do CPPM, mas não vou fazê-lo porque não há tempo. De tal sorte, então, a própria prisão preventiva, veja, a prisão preventiva, qualquer crime militar, pode afetar a hierarquia e disciplina e ser motivo justificador da prisão preventiva lá no artigo 255, a linha E do CPPM. E, finalmente, aqui já fechando aqui a exposição, um outro argumento também aí importante é que esta questão, embora tenha aí tido aplicação em alguns estados e algumas varas da Justiça Militar, aqui em São Paulo, por exemplo, onde eu judico, onde eu pertenço aqui ao Poder Judiciário Militar, nós não tivemos ainda conhecimento de provocação desse instituto. Todavia, cito aqui que a questão já chegou ao Superior Tribunal Militar. E o STM, num primeiro precedente, então, por unanimidade de votos, afastou a aplicação desse instituto. E como é que chegou no STM? É que a Defensoria lá, pública, numa questão preliminar, suscitou a aplicação desse benefício, então o processo que estava em grau de apelação voltaria à instância inferior, mas foi afastado pelo CPPM. Agora, para fechar a minha exposição, eu já estou aí fechando, vou apenas sintetizar, eu coloco aqui 4 exemplos, só para a gente refletir um pouco, e vale a pena, saindo um pouco do campo teórico, indo para o campo prático. Eu trouxe aqui alguns crimes que eu pincelei aí de mais de 2 dezenas de crimes aí, assim, de bate-pronto, que teoricamente teriam a possibilidade de ter o benefício. Digo aqui a prevaricação. Vamos falar aqui de um militar estadual. Imagine um policial militar que prevarica diante de um crime, não intervém na prática de um crime, não prende, não reprime a ação do criminoso. Veja. E essa hipótese já ocorreu quanto a esse benefício. Como ele preenche todos os requisitos lá do 90A, do 28A, seria possível a aplicação, como já até ocorreu. Mas aí eu pergunto, imagine o reflexo disso na instituição militar. O policial, sabendo que o seu colega não prendeu um delinquente, não enfrentou o perigo, não agiu quando tinha que agir, um ato de ofício, isso vai ter um efeito dominal na tropa. Então, uma coisa nefasta. Um segundo exemplo é a própria corrupção. Imagine um policial militar numa fiscalização de trânsito que pega uma propina aí de 50, 100 reais, 500 reais, 1.000 reais, enfim. Muito bem. Se ele for beneficiado com esse instituto, o que vai acontecer? O outro colega tal, que também vai praticar esse fato, vai ter o estímulo
de ter o precedente em seu favor e não ser denunciado. O caos. Uma terceira hipótese é num desacato a superior. Imagine um policial militar dentro de uma instituição militar que desacate o superior, né? Teoricamente poderia ser beneficiado com o ANPP. E, finalmente, um peculato. A figura do peculato é mais escandalosa ainda, porque eu posso desviar, né, um valor lá, 10 mil reais, ou eu posso desviar 300 milhões. Aqui em São Paulo nós tivemos um desvio num peculato de 300 milhões. Aí pergunto aqui, se um militar souber que, num caso antecedente, um desvio, seja ele de qualquer valor, foi beneficiado, né, então a instituição militar realmente vai sucumbir. Eu fico aqui com essas questões, aqui numa primeira apresentação. Vou apenas agora, com mais alguns minutinhos, apenas fazer aqui uma colocação, um resumo, melhor dizendo, de tudo que eu falei, né? Porque aí nós ficamos aí com a fala gravada e também o nosso slide aqui tal. O nosso encontro hoje com o renomado, né, e respeitado Fernando Galvão, que eu admiro muito. Aliás, tem um trabalho maravilhoso no Observatório da Justiça Militar, onde ele defende a aplicação do Instituto, trazendo como argumento a realidade norte-americana, onde lá, desde 1953, se aplica o ANPP para a Justiça Militar. Então, uma posição realmente maravilhosa, né? Eu sei que ele vai tocar nesse assunto. O nosso acordo de não persecução penal tem como antecedentes ao pacote do crime as resoluções que eu mencionei, né? São duas do CNMP e duas resoluções do Conselho Superior do MPM. O pacote anticrime, né, num silêncio proposital, eloquente, dirigido, ele criou o artigo 28A exclusivamente para os crimes comuns. Portanto, me parece muito, mas muito difícil, para não dizer impossível tecnicamente, defender a aplicação diante do ordenamento jurídico que nós temos. Nós não temos norma constitucional que dê amparo à aplicação desse instituto. Esse instituto é criado pelo legislador, né, sem uma diretriz constitucional, diferentemente dos crimes lá de pequeno potencial ofensivo, onde o legislador recebeu uma diretriz constitucional para criar a Lei 9.099/95, essa que nós já falamos. Tá? Finalmente, aqui o espelho do que eu falei, Lei 9.099, a transação penal e a suspensão do processo, que, veja, foi aplicada, sim, na Justiça Militar durante cerca de 5 anos, todavia, com a criação do artigo 90A, foi proibida a aplicação no âmbito da Justiça Militar. Né? E, recentemente, o TJM Minas Gerais decidiu essa matéria no incidente aí de demandas repetitivas. A Lei 12.850 de 2013, que é a Lei do Crime Organizado, assim como outras leis, prevê a colaboração premiada, que também é um instituto de justiça negociada, mas que, veja, tem uma feição jurídica diversa dos outros institutos. Logo, o ANPP estaria dentro desse cenário aqui. Os meus argumentos, né, para a gente não fugir, argumentos, então, que eu sustentei aqui para não aplicação do benefício. O silêncio intencional, a existência do princípio da obrigatoriedade para oferecimento da denúncia, a inexistência de lacuna no CPPM, a incidência dos princípios de hierarquia e disciplina que, no meu entender, não podem ser afastados, e, finalmente, o precedente do STM na apelação aqui, que foi relator o ministro Carlos Vulg de Aquino. Muito bem, já encerrei a minha palestra,
Nessa período de isolamento, pandemia, tive a oportunidade de escrever com mais 2 autores esse artigo que se encontra disponível no Observatório da Justiça Militar, né? A inovação do acordo do ANPP e a incidência aos crimes militares. Lá eu defendo essa posição que ora sustento. Né? Agora também no período de pandemia, né, com mais 9 autores, gestamos e conseguimos construir este livro, que já está disponível à venda, o Acordo de Não Persecução Penal, pela editora Dia a Dia Forense. Característica desse livro, são 9 autores. Nós temos 3 ou 4 advogados que defendem a aplicação deste benefício. E temos autores que não defendem, promotores, juízes, enfim. Então, fica aí uma dica para aqueles que forem interessados. Nas redes sociais aí, convido a todos para nos visitarem aí, contribuírem aí com sugestões e verificar o nosso trabalho. Muito obrigado, então, aí pela oportunidade, né? Procurei manter aí o tempo que me foi dado. Getúlio Correia, se eu avancei um pouco aí, peço escusas, né? Mas a minha posição é pela não aplicação do benefício na Justiça Militar, seja ela federal ou estadual. Agradeço ao meu amigo juiz Ronaldo João Roth pela brilhante exposição, como sempre, muito didático. E agora apresento o nosso outro painelista com posição divergente, que é o juiz Fernando Galvão, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que ocupa a vaga destinada ao 5º do MP naquele Tribunal Militar. É professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFMG, nos cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu, e autor de diversos livros, entre os quais Direito Penal Militar, na sua 3ª edição. Com a palavra, então, nosso painelista, o juiz Fernando Galvão. O juiz hoje, acho que segunda-feira, desembargador, porque tem uma resolução do TJM Minas Gerais, que foi editada, não sei se foi publicada ainda, que denomina os ocupantes daquele TJM de desembargadores. Fernando Galvão. Boa tarde, doutor Getúlio. Boa tarde, meu querido amigo Roth. Eu queria também cumprimentar a todos os que estão participando desse encontro. Eu não tenho como perceber exatamente quem está na sala, as câmeras estão desligadas. Anteriormente, tive a oportunidade de mandar um abraço para a doutora Valdênia. Em outro momento, vi a também igualmente querida amiga, doutora Ana Paula, do Rio de Janeiro. Eu tenho a preocupação de cumprimentar todos, mas não tenho exatamente a percepção de quem está nos acompanhando nesse encontro me parece muito importante. Agradeço muito ao doutor Getúlio a oportunidade de participar. Essa é uma oportunidade que eu reputo muito importante. Agradeço muito ao querido amigo Ronaldo João Roth, sempre muito brilhante, fez uma exposição realmente muito didática. E eu, então, lembrando aqui um pouco o que tenho assistido nos canais de notícia, né? A nova proposta da CNN, né? Vamos ao debate, então, né? Vamos ao grande debate. Eu gostaria de iniciar dizendo um pouco da minha certa frustração com o pouco avançar do direito penal militar, com algumas referências que me parecem assim, já não deviam estar mais entre nós. E depois, então, tentar enfrentar esses argumentos que especificamente foram levantados pelo querido amigo Dr. João Roth. Eu talvez tenha uma maior dificuldade de aceitar, ou pelo menos aceitar passivamente, essa postura mais conservadora do direito penal militar ou dos
dos doutrinadores do direito penal militar, porque a minha área de atuação na faculdade é o direito penal comum, né? Eu dou a disciplina de direito penal parte geral, e na pós-graduação venho trabalhando agora com temas novos. Por exemplo, a minha disciplina na pós-graduação hoje é o direito penal ambiental. Eu, quando deixei o Ministério Público para a Justiça Militar, trabalhava com o direito penal militar, ou direito penal ambiental, e realmente há uma diferença de postura muito grande. As pessoas que estudam direito penal e direito ambiental, cada dia percebem um aspecto novo, elas provocam os limites, elas constroem coisas interessantes, novas. E acho que essa não é uma perspectiva restrita a um ramo novo do direito, como o direito ambiental, que não deva ser influência positiva para o direito penal militar. O direito penal militar é, de fato, uma especialidade muito antiga. Assim, o livro mais antigo que eu tenho na minha biblioteca é do List, que na nossa edição aqui, traduzida pelo Duarte e Gino, é de 1890, e tem um capítulo dos crimes militares. Então, nessa época não se falava em direitos difusos, em direitos que hoje já são, para as novas gerações, alguma coisa muito, assim, familiar, né? Hoje o direito ambiental não assusta os estudantes, não assusta os novos promotores, muito ao contrário, trabalham muito bem com isso, os novos juízes, mas me parece que a Justiça Militar deveria, melhor dizendo, atualizar as suas reflexões. Uma delas, que me parece tão evidente, vincula o direito militar à tutela da hierarquia e disciplina, e essa me parece ser uma vinculação manifestamente equivocada. Primeiro, porque a Constituição, ao se referir à hierarquia e disciplina, deixa muito claro que são pilares organizacionais das instituições militares, ou seja, são referências administrativas. Então, as instituições se organizam com base na hierarquia e disciplina, mas as instituições militares, não as do Poder Judiciário. As do Poder Judiciário obedecem a uma outra lógica. E quando nós ingressamos no Poder Judiciário, nós fazemos juramento de obediência à Constituição e às leis, e não à hierarquia e disciplina. Na minha maneira de pensar, a hierarquia e disciplina é um problema das corregedorias de polícia, corregedoria dos corpos de bombeiro, corregedoria das instituições militares da União. Isso não é um problema da Justiça. A Justiça tem compromisso claro com os direitos fundamentais dos seus jurisdicionados, sejam eles civis ou militares. Para mim, eu acho que não há nenhuma diferença nesse compromisso, ou seja, o compromisso do juiz que opera na justiça militar não é diferente do juiz que opera na justiça comum. Isso me parece muito claro. Umas coisas que eu ouvia logo que eu entrei e, de tanto eu enfrentar, não ouço mais, talvez não ouça mais apenas porque as pessoas não falam na minha frente, mas continuam repetindo. Mas uma frase atribuída a Clemenceau, ministro francês, que dizia mais ou menos assim, essa frase me dá tanta dificuldade que eu nem consigo gravá-la literalmente, mas diz alguma coisa assim: ao lado da sociedade civil, que é baseada na liberdade, existe uma outra sociedade, que é a sociedade militar, que é baseada na hierarquia e disciplina,
e se já não fosse um começo horroroso, dá o grande finale terrível, para dizer assim, o juiz da hierarquia e disciplina não é o mesmo juiz da liberdade, etc. Meu Deus do céu, a Constituição da República Federativa do Brasil é absolutamente incompatível com uma proposição dessa natureza. A proposição que separa duas sociedades, ou dois gomos de sociedades, é das coisas mais absurdas que eu já vi. A sociedade que existe no nosso Estado brasileiro, a quem o Estado brasileiro serve, é a sociedade una, a sociedade brasileira, da qual fazem parte médicos, promotores, juízes e militares. Então, não é possível fazer a exclusão dos militares e quase que autorizaram especificamente voltado ao nosso tema, um direito penal do inimigo. O militar não é inimigo, o militar é amigo, como é o engenheiro, o arquiteto, o médico, o juiz, o promotor. Aqui não existem inimigos que tenham um tratamento diferenciado. Então, nessa perspectiva, quando o meu querido amigo Roth diz que os militares são submetidos a um regramento diferenciado, eu entendo que ele está coberto de razão, mas nos limites do que a Constituição define. A Constituição não define nada além de possibilidade para prisão de crimes propriamente militares por autoridades militares administrativas, quer dizer, é possível que o comandante decrete a prisão do militar que cometa crime militar próprio. Não existe outra diferença. A Constituição não traz nenhum outro dispositivo que estabeleça um direito penal diferenciado para o militar. E se assim o fizesse, nossa, seria de se estranhar, porque nós estaríamos efetivamente identificando uma subcategoria de cidadão. Um cidadão de segundo nível que teria um direito, digamos, diferente pela sua própria natureza de militar. O fato de o cidadão ser militar não traz uma resposta obrigatória de que ele tenha menos direitos, não. Nas questões que estão fundamentadas e, claro, racionalmente, nós temos uma perspectiva diferenciada. E a perspectiva diferenciada que está na Constituição diz respeito a crimes militares próprios e diz respeito à possibilidade de prisão. Só isso, nada mais. Você basta olhar a Constituição. Então, nós não temos o direito, e eu digo isso com muita preocupação, porque não é o momento de aprofundar, mas o judiciário não estabelece crime, apesar de termos maus exemplos vindos de tribunais superiores. O judiciário não cria crime. Quem estabelece crime é a lei. O judiciário não cria formas de tratamento diferenciado porque entende que a opção política melhor seria essa ou aquela. O Poder Judiciário não está autorizado a fazer opções políticas. Ele tem que cumprir as opções políticas que estão na Constituição e nas leis. E aí, evidentemente, a gente enfrenta uma peculiaridade. A gente precisa ter atenção às peculiaridades. A nossa legislação muito ruim. Vamos combinar. A nossa legislação é péssima. Acho que abriu o microfone de alguém e passou até um carro. Passou um carro. Mas, enfim, a nossa legislação é muito difícil. A nossa legislação nos desafia a perceber vários dispositivos que precisam combinar. Recentemente, eu tive a oportunidade de receber uma pessoa que não era nova na Justiça Militar
e para entender essa história da perda de graduação é uma coisa complicadíssima, porque pega um artigo daqui, outro artigo dali, junta daqui, junta dali, não falou, então já que não falou, a gente tem que entender. Então, realmente, isso é muito complicado. Explicar, por exemplo, a alunos de graduação que nós temos 2 partes gerais é uma tarefa de Hércules, porque ou ela é geral e é única, ou então não posso ter 2. Não é que eu tenho uma parte geral no Código Penal comum e outra parte geral no Código Penal militar. Isso é muito ruim. O Código Penal comum, no artigo 12, diz que aplicam-se os dispositivos na parte geral quando não há dispositivo expresso em contrário aos crimes previstos em legislação extravagante. E me parece interessante lembrar disso, porque já enfrentando assim, antecipadamente o primeiro argumento do meu querido amigo Roth, eu não acredito no legislador sábio. Não acredito. Como também não acredito no juiz Hércules do Dworkin. Isso são construções, assim, ideais, que a gente percebe que a realidade não é nada disso. A verdade é isso. Então, com base, sim, em lacunas da legislação, nós usamos uma série de dispositivos, tanto do Código Penal comum quanto do Código Penal militar. Usamos, sim, mas usamos, e nesse momento da exposição, eu quero não aprofundar, mas só deixar essa mensagem. Nós usamos porque a legislação é muito ruim. É isso. O ordenamento jurídico, que como um sistema deveria apresentar as suas características fundamentais, ou seja, de unidade e de adequação valorativa, não apresenta. Então, os juízes são obrigados a fazer mágica e entender, então, como é que esse ordenamento desarmônico pode nos oferecer respostas minimamente adequadas. Mas eu não queria deixar de falar, ainda nessa fase de apresentação introdutória, de outro aspecto que me parece muito importante, que diz respeito a esses argumentos que são muito espetaculosos, né? Eu sempre que uso essa expressão, né? Eu lembro do Mário Vargas Llosa, que fala, então, tem um livro fantástico, escrevendo nossos tempos, né? Como a sociedade do espetáculo. E, em alguma medida, a gente acaba sendo envolvido por essa lógica da sociedade do espetáculo. Eu fiz engenharia e não concluí, e me mudei para o direito, e nas primeiras aulas do direito penal, eu, claro, como todos, né, ficamos muito maravilhados com aquela... Acho que todos se apaixonam pelo direito penal, nem todos se casam, mas todos se apaixonam com o direito penal. E aí o meu professor de direito penal disse assim, não, porque nós aqui vamos estudar as regras que estabelecem crimes e penas, e nós vamos tratar das coisas mais importantes para a sociedade. Os bens jurídicos tutelados pelo direito penal são os mais importantes de todo o ordenamento jurídico. E a gente tem um impacto com aquilo, né? Até que a gente vai deixando de ser aluno e vai tendo um pouco mais de senso crítico, e vai dizendo assim, mas como é que pode o direito penal tratar das coisas mais importantes? E eu estou indo lá agora como promotor de justiça para um juizado especial criminal discutindo cesta básica. Como é que cesta básica resolve o problema das coisas mais importantes? Então, a gente vê que existe, assim, alguns exageros, né? E talvez seja normal que cada um puxe um pouco, tensione um pouco a narrativa para valorizar o seu ramo preferido do direito, o ramo que mais lhe agrada, aquele que você trabalha e etc. Mas a gente tem que ter um pouco de senso crítico para filtrar esses exageros. E um exagero, e eu estou falando isso, não há nenhuma referência ao querido amigo Roth, mas uma outra
referência que eu vejo com muita frequência, diz assim, não, mas se isso acontecer, vira bando armado. Espera aí, que exagero. Então, deixa eu dar uma referência aqui. E nós enfrentamos essa questão no incidente de demandas repetitivo, depois eu quero voltar um pouquinho a isso, sem cometer, e claro, é uma preocupação muito grande, eu fui voto vencido, não é aqui o lugar de eu lavar roupa suja, quer dizer, não, a decisão do tribunal é essa, que não cabe. Mas um argumento eu posso reproduzir aqui, é um argumento que eu reproduzi lá. Bem, hoje nós não temos aplicação dos institutos negociais. Eu prefiro essa expressão do que despenalizadores, porque substitui uma pena por outra, né? Uma coisa de não persecução penal diz que é medida, mas medida que se cumpre em juízo de execução penal, medida que a condição já diz assim, a condição é cumprir uma daquelas penas restritivas de direito prevista no Código Penal como pena. Então, esse é um outro problema, mas os institutos negociais foram aplicados, vêm sendo aplicados na Justiça Militar de Minas Gerais há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Na primeira oportunidade que eu tive de levantar essa questão, no incidente de demandas repetitivas, eu fiz, então, um gráfico, que eu vou só resumir aqui, mas esse gráfico mostrava ano a ano, de 2009 até 2017. De mim hoje, Cardoso. Segunda-feira eu volto, viu? Precisa fechar um outro microfone. O nosso moderador está cochilando. Mas, então, entre 2009 e 2017, foram proferidas 3.105 decisões concedendo transações penais. A denominação também não é exatamente boa, porque na lei é aplicação imediata de pena. Aplicação imediata de pena é a denominação que consta na lei 9.099. Foram proferidas 912 decisões concedendo suspensão condicional do processo. Foram beneficiados 5.209 militares em Minas Gerais. Bem, esses dados estão desatualizados. Esses dados incluíam 2017. Nós estamos em 2020. Isso continuou. O incidente de demanda repetitiva teve embaixo de declaração, foi julgado semana passada, ou outro foi julgado esses dias. Não sei nem se foi publicado. O fato é que nós tivemos em 2018, nós tivemos em 2019, nós tivemos aplicação desses institutos em 2020 também. E eu uso esse argumento para dizer assim, Minas Gerais, ou melhor, a Polícia Militar de Minas Gerais não é um bando armado. Não é um bando armado. Eu posso dar esse testemunho e desafio a qualquer operador do direito ou quem queira entrar no debate para dizer que a nossa polícia perdeu o rumo, que aqui as coisas acontecem de maneira absurda. Não acontecem. Nós temos uma das melhores polícias do Brasil. Não estou querendo fazer comparação com São Paulo, mas é fato. Temos uma excelente polícia e não foi a aplicação dos institutos negociais que desandou a polícia, até porque a hierarquia e disciplina é um problema das corregedorias. E as instituições continuam respeitosas da hierarquia e disciplina, como sempre. Minas Gerais tem a polícia de Minas Gerais é uma das mais antigas do mundo, do Brasil, e continua tendo, digamos assim, uma excelente orientação. Ela não acabou, não virou milícia,
é polícia militar de Minas Gerais. Então, acho que esse é um argumento que não foi utilizado pelo Roth, mas que deve ser levado em consideração, sim. Deve ser levado em consideração, porque é uma experiência empírica. Então, falar em tese, falar de maneira abstrata, claro, tem o seu valor, mas também é necessário considerar a experiência, o que é que aconteceu. Então, uma série desses argumentos, que são muito comuns, são argumentos exagerados, os argumentos distanciados da realidade. E nós precisamos, então, ver o que é que tem acontecido para fazer uma avaliação mais, como eu diria, mais criteriosa desses resultados e das possibilidades de evolução do direito militar. Bem, eu já tinha dito antes, eu não acredito no legislador sábio. O exame de pouquíssimas referências já vai dizer que o legislador não é sábio, ele não sabe o que está fazendo, ora cria, digamos, contradições evidentes, ora esquece. Isso é mais do que comum. E com base nesses esquecimentos, nós usamos, esse é o primeiro argumento do Roth, do silêncio do legislador. Com base nesse argumento, para o direito penal, nós aplicamos os regimes prisionais. Isso não tem previsão no Código Penal Militar. Lá não diz que pode nem que não pode. Não há previsão. Nós aplicamos a dosimetria da pena, escalonada em 3 fases. Mas vejam, isso é direito do condenado, que o juiz se explique melhor. E nós entendemos que essa é a melhor forma da sentença, explicar o raciocínio do juiz e permitir um recurso que eventualmente vem incidir sobre uma agravante que especificamente aumentou tantos meses ou tantos anos. E aí o condenado, de posse dessa informação, ele pode recorrer mais adequadamente. Então, o que eu estou querendo dizer? O direito penal comum encontrou a melhor forma de expressar o raciocínio do juiz na hora da aplicação da pena. Isso passa a se incorporar no patrimônio dos condenados, ou seja, direito a uma boa explicação. E nós temos, então, aplicado isso na Justiça Militar, simplesmente porque reconhecemos que há um avanço e há, sim, a ausência de previsão no Código Penal comum. Bem, no processo penal, e aí a gente vai a um outro argumento, só para dar link, outro argumento do Roth, que é uma lacuna no CPP. Ora, não é só essa lacuna que existe no CPP, existem várias lacunas no CPP, e existe essa, sim, do acordo de não persecução. E percebam uma coisa, eu tive um primeiro contato com essa dificuldade na lacuna que diz respeito ao que é previsto no 366 do CPP comum, que fala, então, que é direito do réu citado por edital e que não comparece ou manda advogado, que o processo seja suspenso. É claro que aí há outro desdobramento, como a suspensão do prazo da prescrição. Claro, o legislador ponderou os interesses ali envolvidos e disse, protejo o réu, mas também protejo a pretensão punitiva. E a Justiça Militar de Minas Gerais entendeu que não existia essa previsão. E eu fui voto vencido e houve condenação. E isso é triste. É triste, porque isso é direito incorporado ao patrimônio de todo acusado, saber que há um processo, qual é o conteúdo da acusação e poder se defender. Bem, sobre essa questão, nós não tivemos uma análise do Supremo, e isso é muito triste, porque precisamos ter uma decisão do Supremo, nem sempre o Supremo julga adequadamente, mas, enfim, o Supremo, então, disse, para nossa felicidade, que o interrogatório do réu tem que ser feito ao final da instrução,
Porque isso também é direito do acusado se defender após saber qual é a acusação que pesa contra ele. Não é pegar o acusado, vamos enganar o acusado, vamos... Eu não quero nem falar de processo sigiloso, porque isso dá até uma dor no coração, mas enfim. Então a questão é, nós não vamos apresentar para ele o que temos e vamos tentar fazer com que ele caia numa armadilha. Isso é, assim, tão inadmissível que um juiz faça, que um juiz se preste ao papel desse, que, graças a Deus, em momento de lucidez, o Supremo disse que o interrogatório está no final. Isso não consta no CPPM, isso consta no CPP. Isso consta no CPP. E graças a Deus que consta. E graças a Deus que o Supremo, então, decidiu nesse sentido. E aí o que eu quero, digamos, chamar a atenção. E nós, juízes, vamos permitir que as coisas aconteçam até que o Supremo, então, tome uma posição, e os réus que estão sob nossa responsabilidade, a gente não reconhece o direito deles. É assim que funciona? Bem, a gente tem, e não só isso, né? Uma série de outras questões se aplica, em muitos casos, a gente aplica na Justiça Militar de Minas Gerais a oportunidade do réu se defender em defesa preliminar. Então, são uma série de outros dispositivos que são muito importantes, um dos que eu reputo importantíssimos. Não se pode condenar com base exclusiva em elemento probatório repetível, né? Claro, que possa ser repetido. É produzido no inquérito, mas isso integrou o patrimônio, é o acervo de defesa. Isso está escrito no CPP, não está escrito no CPPM. Bem, então me parece que há silêncio do legislador. O silêncio do legislador me parece que é eloquente para revelar a própria incompetência dele mesmo, incapacidade de ter uma visão sistêmica do ordenamento jurídico. Em muitos casos há uma avaliação, mas em outros há lacunas, há falhas, e é uma decorrência da própria imperfeição do ser humano, e depois, então, é percebida pelos operadores, com quem está lidando com aquilo mais diretamente, com quem tem mais proximidade, e pode corrigir. Não só pode, mas tem obrigação, me parece, tem obrigação de corrigir. Bem, o princípio da obrigatoriedade é uma referência bastante interessante, realmente interessante, e ela tem que ser, digamos assim, analisada com algum cuidado. O princípio da obrigatoriedade ainda é diretriz para o Código de Processo Penal comum. Mas como me parece deve ser bem interpretado o princípio da obrigatoriedade? O princípio da obrigatoriedade deve ser, digamos, orientar o oferecimento da denúncia e acusação e início, então, da relação processual, nos casos em que o ordenamento jurídico não ofereça uma outra alternativa, um outro caminho. O princípio da obrigatoriedade vai vigorar com toda a sua força na justiça comum, que agora tem um instituto que oferece um outro caminho. Oferecido o caminho, esse caminho, então, sendo tomado, não há que se falar em violação ao princípio da obrigatoriedade, porque ele não se apresentou naquele momento. Se apresentou antes uma oportunidade prevista em lei, isso é muito importante que se diga, prevista em lei, para que se tenha solução para o caso concreto de maneira mais rápida. E aqui é uma provocação que eu faço. Às vezes a gente faz com que o processo seja mais importante do que a resposta. O processo penal andou ganhando áreas de muita importância, e eu acho que devem ter, mas uma coisa a gente tem que entender é que o processo é meio de realização do direito penal. Não estou dizendo que um seja mais importante do que o outro. Eu só estou querendo dizer que a gente não pode ficar apegado àquela, digamos, aquele rito, aquele caminho, como se ele fosse mais importante do que a resposta.
E se a resposta pode ser dada sem o sofrimento do processo, se quem está dando a alternativa é a lei e eu tenho um devido processo ou procedimento legal, e vejam, há um detalhe que está escapando no debate. Nós temos devido processo legal na transação. O que nós não temos é lide. Não temos é pretensão resistida, mas nós temos processo, porque há homologação. E no acordo de não persecução penal, temos sim um pedido de homologação judicial que pode ser negado, que pode ter recurso, e lá no 581 do CPP, tem a previsão de recurso em sentido estrito para quando nega a homologação. Então, vejam, nós temos um outro caminho, que é caminho judicial, que é caminho que estabelece relação processual, só que não estabelece lide. Então, eu não posso entender que o caminho consensual não seja um caminho possível e que não ofereça resposta para o caso penal. E falando do caso penal, me perdoem a, talvez, reorganização dos argumentos, eu vou lembrando para não perder. O Roth mencionou vários casos que ele entendeu graves. E nós não vamos entrar nessa perspectiva. Eu entendo que algumas situações sequer caracterizam aquela possibilidade de imputação objetiva, de tão insignificantes que são. Entendo que é possível ter, sim, insignificância no direito militar, e essa insignificância não é medida na quantidade, mas na qualidade do significado, e sempre que eu tenho oportunidade, em encontros presenciais, isso é mais fácil, as pessoas dizem que é absurdo, não pode, não sei o quê. Eu digo assim, não, mas peraí, você que está dizendo que é um absurdo, está carregando o seu celular aqui na tomada do Tribunal de Justiça Militar, que a gente faz os cursos lá e tal, esse seu celular é particular? Você está cometendo furto de energia? Então, eu percebo, a questão não se resolve pela quantidade de energia, mas pelo significado daquele comportamento. Então, na perspectiva de significado, alguns fatos não chegam sequer a permitir a imputação objetiva. Então, vamos tratar dos que permitem. Beleza, eu estou diante de um caso de corrupção, diante de um caso de peculato, e aí cabe sempre o acordo de não persecução? Ora, é o próprio artigo 28A que diz que não. O artigo 28A diz que só caberia acordo quando aquelas medidas fossem necessárias e suficientes. Então, claro, cabe ao juiz do caso concreto examinar se aquela é uma medida necessária e suficiente para resolver o caso concreto. E vamos combinar, não é possível partir da premissa de que todo caso penal militar só se resolve com prisão. Assim, é o mundo inteiro que já chegou à conclusão que a prisão de curta duração não tem efeitos positivos, ao contrário, só tem péssimos efeitos. E aí é a dica, claro, para eu enfrentar essa história da índole do processo penal militar, com as referências ao plea agreement da justiça militar americana. A justiça militar americana, norte-americana, ela tem dois referenciais, que é o Código Uniforme da Justiça Militar. Diz que ele é uniforme porque se aplica a todas as forças, indistintamente. Então, o Código da Justiça Militar para todas as forças. E o código é decorrente de uma lei produzida pelo Congresso norte-americano. E pelo manual para os tribunais marciais. Agora, o que nós temos vejam, um pouco diferente do nosso, é uma, digamos, orientação administrativa, expedida pelo presidente da República. Em 2016, nós tivemos uma mudança muito importante que foi, digamos, realizada no governo do Barack Obama, mas teve, digamos assim, à frente um general do Exército, que quis, então, modernizar
as referências normativas para as forças e introduziu expressamente a possibilidade do acordo de confissão, que é o que a gente está falando, que é o acordo de não persecução penal, que envolve uma confissão de culpa no Código Uniforme. O Código Uniforme, na verdade, é um capítulo do Código de Leis americano, o que me chama bastante atenção da conveniência, porque, sendo um capítulo do Código, ele mostra a harmonia do sistema. Nós termos 2 códigos aqui no Brasil mostra a desarmonia do sistema. Eu sempre defendi que nós deveríamos ter um código só. Um código só, como é na justiça americana, e um capítulo dos crimes propriamente militares. E aí temos uma série de outros problemas em razão de termos 2. Então, temos previsão repetida, temos previsão com penas diferentes, e daí uma série de outros problemas. Mas nos Estados Unidos, nós temos um direito militar que me parece mais evoluído, porque o que prevê os crimes militares está inserido no mesmo contexto de disposição do Código de Leis americano, para que haja, então, essa ideia de sistema, essa unidade e, claro, a adequação valorativa, e ele foi, então, atualizado para incorporar na justiça militar o que também já era antigo na justiça comum, que era o sistema de plea bargain. O plea agreement é uma modalidade de plea bargain e é um instituto negocial, então, que envolve a confissão de culpa. Existe previsão também para a colaboração premiada, diminuição de penas, e tudo isso está lá no Código Uniforme das Justiças Militares Americanas. Mas o que me surpreendeu na pesquisa que eu fiz, e o artigo que está lá no Observatório, ele ainda não está na revista, então é necessário, porque a revista fecha um semestre, né? Vamos colocar todos esses artigos na revista eletrônica, mas ele está na primeira página, na medida em que se retroceda 2 ou 3 páginas, ele está lá na terceira página, salvo engano, a referência é que essa possibilidade já existe realmente desde 1953, porque, com base num poder geral de clemência que o superior hierárquico tem, e ainda continua tendo nos Estados Unidos, era possível que, na medida em que o militar americano confessasse a prática do crime, e, claro, talvez se confessasse arrependido e combinasse algumas coisas ali com o seu comandante, que não houvesse, então, uma aplicação de penas previstas naquele código. A partir de 2016, isso, então, ingressa no ordenamento jurídico de maneira muito expressa, e agora a previsão é que o processo começa, há um pouquinho de distinção com relação ao nosso ordenamento, o processo começa e os juízes da corte marcial estão limitados pelo acordo. Olha que coisa interessante. Um acordo é feito entre o advogado de acusação, né? O advogado de acusação, o representante do réu, e naquela medida o comandante aceita as condições. E, aceitadas as condições, há uma vinculação para a corte marcial. Então, esse exemplo me parece que deixa muito claro que nós não temos uma incompatibilidade de institutos negociais com a justiça militar. A justiça militar não pode ser a atrasada do grupo. O direito militar não pode ser aquele refratário a todas as possibilidades de evolução. E vejam, nós estamos evoluindo, porque não amarramos mais pedras ou bolas de metal na perna das pessoas. Então, o direito militar vem acompanhando o direito penal, e é muito interessante fazer no Brasil essa memória.
em 1969, existiam 2 grupos de trabalho, o grupo de trabalho que ia fazer a reforma do Código Penal Comum e o grupo de trabalho que ia fazer a reforma do Código Penal Militar, e havia a manifesta intenção de se fazer a conciliação desses dispositivos, em que os códigos mantivessem a unidade do sistema, e aí nós tivemos uma, digamos, situação peculiar. O Código Penal Comum foi revogado no seu prazo de vacatio legis. Nós não tivemos o Código Penal Comum de 1969, e aí nós tivemos essa falta de sincronia entre os dispositivos, entre os estatutos, uma, digamos, situação lamentável, porque não se justifica essa falta de sincronia. Quem for pesquisar os documentos de época, salvo engano, há, inclusive, na nossa própria exposição de motivos do Código de 69, uma referência ao trabalho conjunto das 2 comissões. Nós não vivemos isoladamente, nós vivemos no mesmo universo de sentido e trabalhando para uma mesma sociedade. Meu querido Getúlio, me perdoe, parece que eu falei demais aqui, eu me empolgo, aí eu falo muito, vocês não podem me convidar para essas coisas porque eu sou mal educado. Me perdoe, espero ter podido contribuir para o debate. Doutor Getúlio precisa ligar o microfone. Fernando Galvão, agora me escutam? Realmente passou um pouco do tempo, por isso que eu apareci aqui. O Galvão se empolgou um pouco com as manifestações. Eu queria também cumprimentá-lo, agradecer a sua, não só a gentileza de nos prestigiar com sua presença, mas pela importância dos fundamentos. E coloco aos 2 uma questão que foi aqui indagada pelo nosso participante, Evandro Capano. A pergunta é o doutor Roth, mas eu faço também do doutor Fernando Galvão. O acordo de não persecução penal prevê que o autor da conduta confesse o crime. Isso não seria bom para a depuração da polícia no expurgo dos maus policiais, pois, com o reconhecimento do crime, o processo administrativo de expulsão não correria mais rápido? Muito bem. Pergunta dirigida a mim, né? Só faço uma observação aí, o doutor Evandro Capano, advogado militante na Justiça Militar, está nos Estados Unidos agora e nos dá aí este prestígio da pergunta, né? Mas eu faço um protesto aqui para o nosso presidente, o Getúlio Correia. Ô, Galvão, você não falou muito, você falou mais do que o dobro do que eu falei, né? Só para você ter uma dimensão. Então, o militar, ele fica meio... Nossa, sabe como é que é? Desculpa. Não. Aliás, o seguinte, nos deu oportunidade de aprender mais. Mas eu fiquei aflito aqui, porque eu estava, né, com uns 25 minutos, mas faz parte do jogo. Foi muito bacana ouvi-lo aí. Com relação à questão aí colocada pelo doutor Evandro Capano, a quem cumprimento, realmente, o acordo de não persecução penal exige, como um dos pré-requisitos, a confissão, né, da prática do delito. E aí se estabelece lá o acordo, o Ministério Público não oferece a denúncia, né? Essa colocação de que a confissão no acordo permitiria a sua exclusão via rápida, mais rápida no processo administrativo, não é um instituto aí líquido e certo, né? Porque nós temos aí, inclusive, posicionamentos de que esta manifestação do beneficiado do acordo de não persecução penal não pode ser aplicado no âmbito administrativo. Até porque, no âmbito administrativo, você vai ter direito ao contraditório, ampla defesa, e aquela confissão,
pode ser questionada aí como uma prova né, inapropriada, enfim, etc., não produzida perante a autoridade competente, né, que são princípios do devido processo legal. Então, eu entendo que esse seria um argumento para favorecer a aplicação do benefício. No meu entender, veja, nós temos instâncias distintas, independentes e não vinculatórias, de tal sorte, então, que se o sujeito confessa na fase policial, ele pode o quê? Ele pode simplesmente se retratar na fase judicial, né? Se nós entendermos aí que nós temos duas instâncias, uma judicial e outra administrativa, né, a confissão no âmbito do inquérito, ou ao final do inquérito, não vai vincular aí a posição do envolvido no âmbito do processo, né? E a tendência dos tribunais, né, é não prejudicar, né, aquele que já teve um benefício. Seria uma incoerência muito grande em termos de justiça, né? Mas é uma questão aí interessante, né? É uma questão ainda que não tem uma formação definida nem na doutrina e muito menos na jurisprudência, não existe nem decisão ainda nesse sentido, né? No nosso livro do Acordo de Não Persecução Penal, que nós acabamos, né, gestamos na pandemia e acabamos de concluir, já está aí na pré-venda, há discussão sobre esse instituto, né, entre os autores. Então, há autores que defendem a não aplicação da confissão no âmbito judicial, né, na esfera administrativa, e outros autores que defendem o contrário. Então, veja que a questão realmente, nesse momento, ela é tormentosa, né? Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Doutor Fernando Galvão. Eu estou até com vergonha. Você quer que eu pule essa, assim, para dar uma... Para compensar, né? Para compensar. A pessoa me ligou aqui no meio, eu também perdi um pouco. Ele fala se aproveita ou não a confissão? A confissão na esfera administrativa. Olha, eu sinceramente acho que a gente está vivendo uma fase, se você me deixar falar só uma beiradinha, uma fase em que todas essas manifestações de coerência, elas são nos jogadas na cara, e eu acho que são ações lícitas. O que eu quero dizer? O cara é candidato a presidente, aí ele fala isso na campanha, aí depois ele é eleito, aí o cara saca o vídeo e lança lá e diz assim, ué, você não tem que ter uma explicação por que você não mudou? Hoje é até uma pessoa que eu tenho proximidade, eu fiquei até meio triste disso ter acontecido. Um desembargador do Rio deu uma decisão, aí ele sacou o livro do cara, vocês viram isso? Ué, mas como é que você não pode fazer isso também? Percebe? Não tem jeito. Então, se você fez uma manifestação e depois voltou atrás, o que se espera é que você esteja sendo bem orientado na hora que faz a manifestação. Depois você, por um advogado, espera-se, né? Depois você se retrata, claro que você pode se retratar, mas você tem que me apresentar uma boa razão para se retratar, não é? Então, no caso judicial, no caso que acontece de escrever um livro, você pode dizer, olha, esse caso aqui é um pouco diferente, tudo bem, vamos para o diferente. Mas esse tipo de coisa não tem como evitar. Acho que não tem como evitar. A confissão foi lícita, não foi obtida por coação, violência, tortura, porque aí essa não vale mesmo, não é? E se depois a pessoa chega e diz assim, olha, eu confessei na delegacia porque eu fui torturado, está perfeito. Então você tem pelo menos uma explicação. Agora, se você fala uma coisa para fins penais, outra coisa para fins administrativos, é uma coisa esquizofrênica. Eu acho que isso não vai dar para acontecer, né? Você pensa antes de você confessar. Desculpa se falei demais. Fernando, obrigado. Nós temos uma dificuldade, que eu senti isso há muito tempo, e todos nós temos ciência disso. Sempre se disse com muita propriedade que o direito militar é uma ilustre desconhecida. E eu pensei que essa expressão fosse nacional, não é? Ela é internacional. Eu fiz um evento em Madrid,
e numa exposição do presidente do Tribunal Militar Central da Espanha, ele usou exatamente a mesma expressão, dizendo que na Espanha a justiça militar é uma ilustre desconhecida. Isso faz com que, fez e continua fazendo com que as nossas leis sejam editadas, elaboradas, sem a preocupação de fazer a referência correta ou não à aplicabilidade no direito militar. Então, nos causa mais problemas. Se o direito penal comum tem suas lacunas, o nosso, eu creio que tem mais ainda, exatamente em razão desse desconhecimento, dessa falta. Hoje, felizmente, nós temos uma bancada lá com vários membros das Forças Armadas e Polícia Militares que estão atentos a isso, estão mais atentos. Mas antigamente era muito difícil você... Toda lei que era editada tinha sempre a dúvida. E agora? Se aplica a direito militar ou não se aplica? Uma questão que me parece vital, e eu indago aos dois, que tem uma segunda indagação e última, é da possibilidade da retroatividade, naqueles casos que entende que é possível aplicação, da retroatividade aos fatos anteriores não transitados em julgado. Ouçamos, doutor Roth. Poderia repetir, Getúlio? A dúvida é se seria possível a retroatividade do acordo de não persecução a fatos anteriores que não transitaram em julgado ainda, estão sendo processados. Sim. Em verdade, é o seguinte, o acordo de não persecução penal pode ser aplicado em qualquer fase, né, do processo. Tanto é que no precedente lá do STM, veja, a questão já estava em grau de recurso, no segundo grau. Tá? Então, efetivamente, ele vai aproveitar fatos anteriores. Se não há o trânsito em julgado, né, com tranquilidade. Não vejo dificuldade nenhuma do aproveitamento. Obrigado. Doutor Fernando Galvão. Desculpa, eu cliquei aí, abriu aí, fechou de novo, tá? Eu também acho que é possível a aplicação retroativa e me parece que essa é a orientação do artigo 2º, em parágrafo 1º, salvo engano, do Código Penal Militar, porque esse instituto, ele permite a extinção da punibilidade. Ele tem uma denominação que parece encerrar sua aplicabilidade assim que começa a persecução. Por isso que ele é de não persecução. Mas, se ele também permite a extinção da punibilidade, a ideia é que o militar tenha direito a essa forma mais benéfica de extinção da punibilidade. E esse negócio de ser mais benéfico também é um pouco complicado, porque um autor que eu... digamos assim, admiro muito, que é o Rodrigo Cabral, do Ministério Público, e até publicamos lá no Observatório ontem um artigo dele. Ele entende que, como as condições não são penas, não é possível a detração. E veja, se o indivíduo cumpre parcialmente e depois descumpre por uma razão ou outra, você não aproveita aquele período. Nossa, isso ficou pior, porque ele depois vai cumprir 2 vezes. Então, não entender que a transação penal é aplicação de pena, essa é a lei mais clara, aplicação imediata de pena, e o acordo de não persecução envolve o cumprimento de pena, isso traz como prejuízo a ideia de quando se revoga, se teria que cumprir outra vez. Isso aí é terrível. Né? Então, eu acho que sim, pela natureza penal do Instituto, que impõe uma extinção da punibilidade. Fernando, eu não sei, para mim ficou picotado o teu som, não sei se tem problema. Não sei se o Rô está escutando bem. Escutando bem. Parece que tem algum problema aqui mesmo.
Não, mas eu escutei bem aqui. Doutor Getúlio, me parece que eu acho que ele teve problema de conexão. Doutor Getúlio. Vou tentar ver se consigo acessar o doutor Getúlio aqui, que está com problema de conexão. Fernando, me escuta, não? Agora sim, doutor. Eu escuto bem. Também escutando, bem. É a minha imagem de vocês ficou meio trêmula para mim, não sei se é problema da minha internet. Mas eu queria... Bride. Foi problema da sua conexão, doutor Getúlio. Está normal o sistema. Ok. Não, antes que tenha mais problemas, eu queria, para encerrar, agradecer aos nossos panelistas, Fernando Galvão e Ronaldo João Roth. Queria conceder a palavra para encerramento das considerações finais aos dois, a partir do doutor Ronaldo João Roth, por favor. Ok, vamos lá. Eu agradeço aí a oportunidade para a palavra. Eu gostaria de ter uma réplica, né? Porque o Fernando Galvão, como ele usou o dobro do tempo que eu me manifestei, né? Eu gostaria de fazer a réplica de todos esses pontos, porque eu concordo em alguns pontos do Fernando Galvão, mas no que tange ao acordo de não persecução penal, né? Na minha maneira de ver, há uma impossibilidade de aplicação. Mas eu cumprimento aí a Margem, Getúlio Correia, por essa iniciativa. Devemos renovar esta prática, é a primeira. Me coloco à disposição aí, se necessário. Agradeço o prestígio aí dos outros magistrados aí, magistrados de outros estados aí que nos prestigiaram. Os advogados, né, os cadetes do Barro Branco, enfim, os nossos convidados, né, e fico aí muito contente aí com o nível da abordagem dos temas, né. Em verdade, eu tinha uma missão quase impossível, né, que era fazer uma live com o Fernando Galvão, né. Fernando Galvão, pelo seu renome, pelo seu conhecimento, eu conheço as obras do Fernando Galvão, o admiro muito, né? É um magistrado que tem 3 doutorados, então não é fácil o embate com o Fernando Galvão, né? Então fico muito feliz, parabenizo aí o Fernando Galvão e um abraço aí a todos os presentes aí. Muito obrigado. Obrigado, Roth. Doutor Fernando Galvão. Bem, o finalzinho foi interessante para perceber os exageros, né? Como o Roth é meu amigo, então ele dá uma exagerada nessa história toda aí. Ficou muito claro o exagero do amigo, né? Do coração do amigo ali. Eu fico muito feliz por essa oportunidade, eu acho que nós estamos experimentando esses caminhos, acho que nós podíamos fazer mais, sabe? Sobre outros temas, porque é isso, a temática ela é desconhecida e a gente fazer isso oferece um material para reflexão de muita gente, isso tem que ficar guardado no site da Margem, enfim, para a gente ir, digamos, provocando a reflexão e acumulando esse material. Agora a gente pode fazer assim, eu estou em Minas, o Roth está em São Paulo, o Getúlio está em Florianópolis, tanta gente de outros lugares. Olha, eu só me falta agradecer e parabenizar a Margem, porque eu acho que isso foi um encontro muito bacana, muito importante, viu? Roth, muito obrigado. A gente diverge, mas é amigo com força.
Obrigado, Fernando. Obrigado mais uma vez ao Roth e ao Fernando Galvão. Agradeço a todos. Peço desculpas por algum equívoco aí nessa uso dessa plataforma, que para nós todos é uma novidade, especialmente para mim, que sou acostumado no computador tradicional. Eu sou da máquina de escrever de carrinho ainda, nem elétrica. Eu fiz o mestrado escrevendo uma dissertação em máquina de escrever, porque hoje é uma covardia fazendo no computador. Então, reitero os agradecimentos a todos. Obrigado pela presença dos nossos colegas juízes, promotores que estão aí. Perdão por não nominá-los, porque realmente não se tem ideia de quem é que está presente precisamente. Vamos tentar agendar um segundo painel futuramente. Obrigado a todos, tenham todos um bom fim de semana e cuidem-se. Um abraço. Dá para aproveitar e liberar o microfone de todos agora para dar tchau. Queria agradecer, por final, o Bride pela colaboração e a Bárbara pela assessoria técnica também. Talvez, se parar de gravar, a gente poderia continuar aqui conversando. Eu estou vendo meu amigo Amilcar aí. Forte abraço, querido. Forte abraço. Agora